Marques. Esta semana, todo mundo acompanhou. O CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou uma grande mudança nas plataformas Facebook, Instagram e Threads. O sistema de verificação de fatos realizado por terceiros está sendo oficialmente descontinuado nos Estados Unidos. Até então, Facebook, Instagram e Threads utilizavam um sistema de verificação que buscava garantir a disseminação de informações confiáveis em mais de 26 idiomas. O propósito era combater notícias falsas, as famosas fake news, especialmente relacionadas a conteúdos políticos. Por enquanto, as mudanças estão limitadas aos Estados Unidos, mas com as declarações de Zuckerberg sobre supostas censuras por parte de governos na Europa e América Latina, é provável que essas mudanças também sejam implementadas em nível global. No caso do Brasil, ainda não há uma definição clara, mas o Ministério Público Federal já solicitou explicações da empresa sobre o encerramento do sistema de checagem de fatos no país. E qual o impacto dessa novidade no nosso dia a dia? É o que a gente discute agora, conversando com o professor e colunista da Tarde FM, Nelson Preto, conosco hoje para esse bate-papo. Um prazer recebê-lo, professor Nelson. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. Bom dia, Paulinho e ouvintes da Tarde FM. Um prazer estar com vocês aqui nessa sexta-feira mais uma vez. Maravilha. Deixa eu te perguntar, que avaliação que você faz sobre o impacto do fim da checagem de fatos nessas plataformas da Meta, em relação à disseminação de desinformação, de fake news? O que nos espera com essa decisão, hein? Nos espera um embate muito grande, coisa que aqueles que me escutam e me leem já sabem que a gente vem prevendo isso há muitos anos. Ou seja, estas plataformas de redes sociais têm um poder hoje no mundo absurdo. E que não pode ser assim, quer dizer, eles desafiam a todos e de qualquer forma que eles têm à mão com suas riquezas que são absurdas, e vocês todos ouvintes sabem disso, porque os montantes de riqueza que esses 5 grandes homens ricos, brancos, vocês vêm dizer que eu só faço dizer isso, mas é verdade, são 5 homens brancos ricos, maiores bilionários, trilionários sediados no Vale do Silício americano, que querem comandar o mundo. Você vê, quer dizer, essa decisão do Mark Zuckerberg, ela é tomada exatamente às vésperas da assunção ao poder, mais uma vez, do extrema-direita Donald Trump, e imediatamente após a confirmação da sua eleição para assumir a presidência dos Estados Unidos. Coisa que, na vez passada, ele colocou, através de suas redes sociais, a sua horda para invadir o Capitólio. Então você observa, quer dizer, eles têm um poder de manipulação enorme. E estas empresas, elas são as maiores riquezas do mundo, com um valor de capital, de riqueza, maior que muitos países do mundo. Não à toa eles fazem lobbies e atuam de forma contundente, manipulando informações e pressionando os poderes legislativos do mundo inteiro a modificarem suas leis, a considerarem leis que eles deem total. E aí é uma contradição, porque eles dizem total liberdade, porque eles querem dar liberdade para os usuários. E vocês sabem muito bem, meus ouvintes, e esse que é o grande problema, de que estas tecnologias não são neutras. Então, quando aqui vocês estão aí construindo, e eu colaborando quando posso toda semana, construindo um jornal como Isso é Bahia, tem uma inteligência formada para editar essa 2 horas de programa. Ali na rede social, que todo mundo imagina que é uma técnica neutra, tem um editor por detrás e que obedece a um dono. No caso do Facebook, que tem da ordem de 3,3 bilhões de usuários, esse dono é Mark Zuckerberg. E é ele que autoriza e determina como os algoritmos vão funcionar.
que se eu fizesse uma postagem ali, mesmo tendo um número grande de seguidores, essa postagem não ganharia a escala que ela hoje pode ganhar se não tivesse um algoritmo ali por detrás para impulsionar essa mensagem. Então, o que essas redes sociais fazem é edição. E por isso elas precisam ser reguladas, não tem dúvida. E o que ele quer é não regulagem não regulação em nome da liberdade de expressão. Isso aí foi interpretado, essa decisão da Meta, como um aceno ao governo do Donald Trump, não? Pô, aceno só, meu caro Jefferson, ele imediatamente para a posse deu um bilhão de reais. O Elon Musk, nos últimos 15 dias da eleição, fazia comícios, o Elon Musk, e sorteava $1 milhão. Aqui no Brasil a gente tem o nome disso, né? Compra de voto. Para quem assinasse uma petição em defesa da liberdade de expressão, das armas e a filiação ao Partido Republicano. Então, e o Elon Musk imediatamente foi com um cargo, inclusive tem uma piadinha na internet que chamam ele do primeiro amigo, né? Não tem a primeira dama, agora ele é o primeiro amigo do presidente. E o Donald Trump já havia criticado, lembrem, ouvintes, Jefferson e Ernesto, que na primeira eleição de Trump, ele atacou o Facebook, porque saiu a Cambridge Analytica, lembram? Que terminou ajudando até a eleição dele, mas o Mark Zuckerberg não estava totalmente alinhado a ele, e ele andou fazendo umas ameaças. Então, quando ele adota essa postura, inclusive citando nominalmente o presidente eleito Donald Trump no seu discurso, no seu comunicado, ele simplesmente está dizendo: estamos juntos para enfrentar esses países, inclusive como o Brasil, certo? E a União Europeia, a Comunidade Europeia, porque também não está permitindo que eles façam lá o que querem. Estamos juntos na defesa de fazer a América grande novamente, ou seja, fazer o capital americano continuar a imperar. Não à toa, um meme que anda circulando aí é muito bom, o Império contra-ataca, porque os países estão tentando regular, não é fácil. Eu tenho participado de muitos grupos e de movimentos, como a Coalizão Direitos da Rede, que promove formação sobre o debate sobre a regulação, e a regulação das plataformas efetivamente não é fácil, porque isso é uma geopolítica econômica que está se configurando com a expansão do capitalismo digital. Então, não é simples. A regulação dessas plataformas tem a ver com o direito do consumidor, tem a ver com direitos humanos, tem a ver com um termo da economia que eu não sei como é que é exatamente, mas é quando... Não é exatamente trust e monopólio, mas é quando você tem uma configuração muito grande de muitas empresas. Tanto é que os próprios Estados Unidos estavam querendo obrigar o Google a se dividir, né? Não ser uma concentração tão grande. Você veja, o Mark Zuckerberg é dono, nada mais, nada menos, e os ouvintes precisam entender isso, do que o Facebook, o WhatsApp, Instagram e Threads, que não funciona muito, mas de qualquer forma é tudo dele. Então você imagina o poder que esse senhor tem. E é fácil, meus caros ouvintes e meus caros amigos aí, Ernesto e Jefferson e Paulinho, você veja que de terça-feira, quando esse senhor fez esse anúncio, a mídia reserva um espaço enorme para essa repercussão. O presidente do nosso país vai fazer uma reunião hoje para discutir o caso. Exatamente. Lembram o caso de Elon Musk desafiando o nosso STF? Também ocupou a mídia. Ou seja, eles são muito poderosos e os poderosos precisam ser controlados. Agora, que medidas que você acha que poderiam ser adotadas por governos, pela própria sociedade civil, até pelas próprias plataformas, caso haja um recuo por parte delas, para garantir a circulação de informações confiáveis nas redes sociais? Porque
caso se limite a esse modelo de autorregulação comunitária, como é o que está defendendo Mark Zuckerberg, vai ficar muito falho, não? Dependendo só dos usuários ali, checar se essa informação é verídica ou não. Claro. Então, essa solução da autorregulação pelos usuários é importante, é um mecanismo que nos obriga uma formação muito forte de nós, cidadãos, e aí vem o meu campo, que é o campo da educação, que a gente já tem conversado muito sobre isso, e sozinha não basta. Ponto 1. A autorregulação das próprias plataformas, das próprias empresas, não vamos acreditar. Eles são negócios e tem modelo de negócio. Então, uma empresa que tem um modelo de negócio que depende do lucro para sobreviver, e não é pequeno, não vai se autorregular para dizer não vou fazer isso se isso gerar prejuízo para o meu balanço financeiro. Então, não dá. Por isso que precisamos de estados fortes, estados corajosos para dizer não é possível uma empresa ser dona de todos esses aplicativos com esse quantitativo monumental de usuários que tem. Isso agora, com a eleição de Trump, vai ser difícil, porque ele defende de que, seja o que for, cada um faça o que quiser, porque é assim que o neoliberalismo funciona, e ele é a materialização mais explícita desse capitalismo cruel que nós estamos vivendo, e não vai funcionar porque o que vinha acontecendo, o John Biden, com toda a fraqueza que tem, estava tentando um pouco isso. A União Europeia está tentando muito fortemente. A Apple, dono do iPhone, está sofrendo muitos processos para impedir que um acordo com a Google faça como default, como padrão, a busca dentro dos telefones serem feitos com a Google. E por que isso é importante, meus caros ouvintes e ouvintes, todos que estão aí acompanhando a gente? Porque nós começamos a incorporar estas plataformas de uma perspectiva de uma naturalização delas. Eu, às vezes, encontro colegas, professores, que dizem em sala de aula, põe no Google quando querem sugerir uma pesquisa. Não é põe no Google. O Google é uma empresa. Googar não é verbo. Google é uma marca. Nós não podemos ficar dizendo põe no Google. Tem que dizer, faça uma busca. São vários outros aplicativos de buscas possíveis. Pois muito bem. Então, regular isso é uma questão importante. Regular a presença de crianças e jovens nessas redes sociais também é fundamental, tem que ser feito. E mais do que tudo, exigir que estas empresas tenham transparência no que colocam em como escrevem seus algoritmos. Não precisa invadir segredo da indústria, mas eu preciso dizer por que eu impulsiono uma notícia X, aí eu estou fazendo um trocadilho com o Elon Musk, uma notícia Z e não uma notícia A. Isso tudo é fruto, e nós já temos exemplos concretos disso. Na época que Michel Temer tomou a presidência da República com o golpe contra Dilma Rousseff e queriam implantar mais uma reforma na presidência, houve denúncias de que as buscas no Google estavam privilegiando as matérias com favorecimento considerando positiva a reforma da presidência. Então, esse tipo de coisa precisa ser explicitado. Por exemplo, se aí no jornal vem uma publicidade, no jornal à tarde vem uma publicidade, está lá escrito, informe publicitário. Eu, como leitor e como ouvinte, eu preciso saber o que está sendo impulsionado para poder avaliar de forma crítica e mais corretamente o que está acontecendo. Portanto, a regulação das plataformas é algo de necessário, urgente, e por isso é uma pena que o lobby das próprias Big Techs tenha enterrado com Arthur Lira o PL das fake news, que era algo que
Estávamos discutindo, havia um grande debate sobre o que era possível, inclusive entrava com a remuneração do jornalismo, certo? E não conseguiu, está lá engavetado, e vamos ver o que vai acontecer agora com a nova legislatura. Infelizmente, eu não acredito que muita coisa boa vá sair. Preto, me parece que o Zuckerberg é um cara muito coerente, não? Coerente no sentido de que está sempre alinhado com quem está no poder, porque Exato. Quando o Biden venceu, né, ele, aliás, logo depois da vitória do Trump, quando houve aquele vazamento dos dados de mais de 50 milhões de usuários do Facebook, daí vieram depois os mecanismos de moderação que ele implantou, prometendo mundos e fundos, prometendo cuidado, moderação de conteúdo, etc. Agora ele dá uma guinada diferente com a volta do Trump, né? Agora, você falava da neutralidade. Eu estava lembrando aqui, na época da discussão do PL das fake news, lembra aquela história de que o Google colocou para qualquer busca aparecer sempre no topo, e o Google disse que não é veículo, mas aparecer sempre no topo uma argumentação de que a legislação que se pretendia implantar aqui no Brasil era, na verdade, censura. Uhum. Tá? Onde é que está a neutralidade? A gente sabe que não existe, né? Mas de que maneira a gente pode explicar isso para as pessoas, você que é um educador? Está faltando, não só aqui no Brasil, mas parece que no mundo inteiro, essa coisa da educação midiática, do letramento digital, de melhor capacidade de a gente compreender o que está em jogo. Claro, claro, Ernesto, porque você veja só, o primeiro aspecto importante nessa questão que você levanta é a gente compreender. Isso é tão central, meu caro, você sabe, porque eu tenho mais de 30 anos trabalhando neste campo na educação, é compreender claramente de que ciência e técnica não são neutras. Elas são construções históricas e são operadas por seres humanos e que, infelizmente, nesse momento vive essa loucura de um sistema capitalista onde o que vale é o show do eu, o que vale é o me mostrar na rede, o que vale é o lucro em primeiro lugar e o que vale é o consumo. E aí estamos vendo o desastre ambiental, mas isso abre a outra frente. Então esse é um primeiro problema certo. Não há neutralidade, e essa neutralidade a gente tem que compreender ela em duas perspectivas, em duas frentes, vamos dizer assim. A neutralidade técnica, que é o que o artigo 19 do Marco Civil da Internet apontava, ou seja, eu não posso assistir e ouvir Isso é Bahia com melhor qualidade se eu for cliente de uma operadora X. Compreendem isso, ouvintes? Ou seja, neutralidade da rede é isso. Eu vou ouvir e ver o Isso é Bahia com a mesma qualidade, independente de eu ser cliente de A, de B, de C ou de D como minha operadora. Ou seja, para a rede, todos os bits são iguais. Não me importa se eu estou vendo vídeo, áudio, se o vídeo é da empresa A, da empresa B ou da empresa C. Isso hoje é quebrado pelos acordos que a Meta faz com as operadoras, que permite que, mesmo que seu plano não tenha mais direito a navegar, você possa navegar pelo WhatsApp. A gente pode achar isso uma maravilha, mas não é. Não é. Isso é quebra de neutralidade da rede, o que faz com que hoje isso possa parecer um benefício, mas amanhã, se você for cliente de uma operadora X, você pode nem conseguir ouvir determinada coisa e ver determinada coisa, porque não há ali por detrás um acordo comercial. Então esse é o primeiro ponto, e é por isso que não pode proibir celular na escola, é por isso que tecnologia tem que estar na escola, porque a meninada precisa compreender como funcionam essas coisas. A segunda questão, e essa aí está mais para vocês, mas eu dou minha palhinha também, diz respeito à neutralidade, chamada neutralidade
midiática. Ora, é claro que não existe. Há intencionalidades na edição. Qualquer edição tem intencionalidade. Só que isso tem que estar explícito. Isso tem que estar explícito. Não pode ser algo parecendo de que eu sou neutro e eu tenho ali por detrás uns algoritmos dizendo vai subir essa informação primeiro do que essa informação, porque eu tenho um acordo comercial ou interesses políticos. Aí agora entra de novo, porque que uma das normas que ele colocou vão impulsionar mais conteúdo político, interesses políticos em promover aquele tipo de coisa. E aí volta o que você está colocando sobre a coerência dele. Sobre a coerência dele, quer dizer, e a coerência dele é ganhar dinheiro, cada vez mais dinheiro. Exatamente. A coerência dele é com a riqueza dele. E não é dele, é do Elon Musk, é do Jeff Bezos. Você veja, isso que está acontecendo com a Meta é algo grave. Vamos fazer uma associação com outra coisa que eu já comentei no nosso quadro Conexões aqui. Essa lei chamada Lei Cortez sobre o livro, ela é fundamental. A Europa é assim, a Espanha é assim, que eu estive lá recentemente. Ou seja, você não pode deixar um gigante como a Amazon pegar um livro que foi recém-lançado por R$50 é o preço de capa e eles venderem por 40. Quebra qualquer livraria, como estamos vendo em nossa cidade. Quantas livrarias nós temos hoje, livrarias de rua e mesmo livraria de shopping nós temos hoje em Salvador? Meia dúzia de 2 ou 3. Então, e por que isso? Porque quebra tudo. Uma empresa com poderio da Amazon quebra tudo. Vocês lembram, vocês falaram aí, Ernesto e Jefferson, no começo sobre esse novo vírus e a pandemia. Vocês lembram que a prefeita de Paris, na época da pandemia, teve a coragem de ir para a mídia, de uma maneira geral, e dizer, não comprem na Amazon. Comprem no comércio local, porque nós precisamos, durante esse momento dramático, fortalecer esse ecossistema econômico dos comércios locais. E hoje quem viaja para fora do país, vê particularmente, eu vivi agora nesse período de pesquisador visitante na Espanha, o comércio local é riquíssimo, e isso gera o quê? Gera, inclusive, um tema que é dramático na nossa cidade, gera segurança, porque as pessoas estão circulando ali dentro e não estão confinadas dentro de um shopping center por conta exatamente dessa facilidade de segurança. Tem tudo na rua. E aí tem bares, tem mesas, tem lanchonetes, tem loja de roupa, tem livraria, tem loja de disco, tem, enfim, uma infinidade de coisas que dá uma vida à cidade. Então, estas empresas, elas são destruidoras pelo seu poder concentrado e, consequentemente, de concentração, poder concentrado de atuação e, consequentemente, um poder concentrado no seu capital, na sua riqueza. Portanto, voltando lá ao comecinho que Jefferson me provocou, estamos vivendo uma situação complexa. É complexa. E eu sempre repito, já falei aí no estúdio várias vezes, lembrando dos meus tempos da física, uma situação complexa exige um olhar de lince, quer dizer, um olhar multifacetado. Não adianta a gente achar que vai ser a regulação que vai resolver, que vai ser a educação que vai resolver, que vai ser cortar as redes, que vai... Não, é algo que está mexendo. E com um detalhe fundamental, meus queridos ouvintes e minhas queridas ouvintes, é a característica do contemporâneo. Não dá para eu querer voltar à era industrial. Não dá para ser romântico, com perdão da palavra, entre aspas aí, não e querer volta, voltar lá atrás, entendeu? Temos que enfrentar esta dinâmica contemporânea. Preto, me diz uma coisa, a retirada dos filtros da moderação, por exemplo, sobre questões de migração, gênero, orientação sexual e, ao mesmo tempo, essa transferência da responsabilidade de moderação e de checagem para os próprios usuários. Eu te peço que me corrija para uma expressão que eu tenho usado. Está se transformando esse ambiente das redes numa grande rinha global para botar a gente para se estapear, para cada um defender suas teses e dizer o que é verdade, o que é mentira? Claro.
Se fosse para cada um defender suas teses e tivéssemos um ambiente saudável, seria legal. Nós sempre fizemos isso, né, meu caro Ernesto? Ou na mesa de Ernesto, ou na mesa de um bar, ou na varanda ali da ABI. Ou em sala de aula. Isso sempre aconteceu. E eu gosto sempre eu ouvi uma vez, mas por tristeza, eu estava sentado, relaxado na rede, assistindo, e não anotei quem foi que falou, mas foi um psicanalista analisando essa situação. Isso já tem uns 5 anos. Mas ele dizia o seguinte, você fez a seguinte comparação, e eu acho que isso é muito importante. Imagine o futebol, Bahia e Vitória. São adversários, mas não são inimigos. O Bahia, que é muito melhor, obviamente, ele não quer exterminar o Vitória, porque senão ele não vai ter com quem competir, com quem ter um adversário à altura. Eles querem ganhar um do outro, uma vez ganhar um, uma vez ganhar outro, e essa competição vai, mas eles não querem exterminar o outro. O que as redes sociais terminaram com esses algoritmos opacos fazendo é que hoje esse embate político teórico terminou virando embate entre inimigos que querem exterminar o outro. E, obviamente, isso para a saúde do planeta é péssimo. É péssimo. Então, hoje você terminou vivendo, e aí, obviamente, a extrema-direita no Brasil, liderada por esse que deveria estar na prisão e está demorando estar, que é o Jair Bolsonaro, terminou impulsionando com essa horda de pessoas, inclusive se candidatando, fazendo barbaridades, em grande estimulador desse tipo de comportamento, um comportamento agressivo, um comportamento com uma perspectiva não de construção de nada, mas destruição de tudo. Então, obviamente, estas redes, elas terminaram a partir desta lógica do consumo exagerada, do show do eu. O Show do Eu é um livro muito bacana, escrito pela colega Paula Sibilia, mostrando o quanto hoje nós não vivemos quando não estamos aparecendo na rede. É impressionante. Você anda pela cidade, anda pelos lugares turísticos, você vê as fotos. Agora que Salvador está inundada de turista, eles praticamente olham para eles na frente do monumento do que o próprio monumento. Ou seja, é uma exacerbação desse ego de apresentação na rede, que é tudo estimulado com o tal dos gosteios, likes, quantos usuários, virar youtubers, virar essas coisas todas. Isso terminou trazendo para o ambiente digital, na minha avaliação, na nossa avaliação, no nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação da UFBA, algo de muito ruim. Por isso, precisamos de educação, não basta, mas precisamos de educação. Precisamos exercer o papel, nós, pesquisadores, de intelectuais públicos. A gente precisa estar na mídia, a gente precisa contribuir com a construção de um ambiente mais saudável nesse espaço digital que são essas redes e toda essa infraestrutura. Pois é, Nelson, eu penso que é exatamente isso. Por mais que haja esse esforço de grande parte da sociedade por informação confiável, por uma conscientização cada vez maior das pessoas, esse esforço do governo agora, você vê o Lula disposto a discutir com ministros uma possível regulação das redes, mas imaginando o pior dos cenários, que esse fim da checagem dos fatos se estenda mundo afora. Eu até me lembro, uma vez que a gente conversou com o médium Divaldo Franco, isso foi antes da pandemia, e eu conversava com ele falando exatamente sobre isso, esse momento de polarização, não só aqui no Brasil, mas em outros cantos do planeta também, na Europa, acirrando o discurso de ódio. E ele comentava, olha, a gente não chegou no fim do poço, no fundo do poço ainda. Ou seja, se a gente imaginar que essa ameaça de a gente conviver com um aumento do discurso de ódio, do assédio nas redes sociais, isso vai resultar em quê?
A gente vai estar vivendo novas guerras, o mundo vai estar cada vez mais de cabeça para baixo. É um futuro muito, sei lá, sombrio que a gente está imaginando. Né? Você tá parecendo o Divaldo Franco. É um futuro sombrio, exatamente. Bom, as guerras nós já estamos vivendo, né, Jefferson? Quer dizer, essas guerras aí são todas construções midiáticas e que geram essas quantidades de mortes. Não são unicamente construções midiáticas, né? E repare que eu estou falando propositalmente a palavra midiática, porque assim como vocês já mencionaram aí, essas tecnologias, essas plataformas, elas atuam como mídia, elas editam, elas não são meramente transmissoras, porque o argumento deles é exatamente esse. Não, aí deixa, você se autorregula e vai. Ou seja, estamos vivendo momentos muito difíceis, momentos difíceis para nós no campo da educação, porque os desafios são muito grandes. Você imagina, ouvintes, Jefferson, Paulinho, Ernesto, que nós na Faculdade de Educação e na universidade, de uma maneira geral, mas na Faculdade de Educação, nós formamos professores e professoras. A dificuldade que a gente tem de transformar os nossos currículos, nossos cotidianos formativos para enfrentar objetivamente esses desafios contemporâneos é muito grande, porque nós também estamos inseridos nesse mundo contemporâneo e também estamos, vou usar uma palavra que eu gosto muito, que eu acho que nem existe, nós também estamos disturbados com essa confusão toda que o mundo está vivendo. E por isso que é muito estudo, muita pesquisa, muita comunicação, vocês na mídia, nós, né, porque eu estou aí junto com vocês, tem um papel central à tarde, todos os jornais, todas as rádios, todas as televisões, o jornalismo, a ABI, meu caro Ernesto, tem um papel enorme nisso aí, no sentido de tentar ir marcando posições, enfrentando esses desafios, contribuindo com o debate, não simplificando esse debate. Olha, vocês não imaginam, primeiro, a gratidão que eu tenho desse espaço da gente poder efetivamente ter tempo de explicar as coisas. Vocês não imaginam o meu drama de tentar explicar isso, particularmente para a televisão, com aquela lógica da edição alucinada que picotam as frases e não dá possibilidade de você explicar, porque não é um fenômeno simples. Não é um fenômeno simples, é um fenômeno complicado. Complexo, não é complicado, é complexo. Você veja, todos os jornais do mundo, eu já falei isso, eu vou repetir, meus caros ouvintes, todos os jornais do mundo deram páginas, o The Guardian em inglês, na edição de ontem, deu 4 matérias sobre isso. A Folha de São Paulo de ontem deu 5 páginas tratando sobre o caso do pronunciamento do Mark Zuckerberg. Então você vê, esse cara tem mais poder quase do que o presidente do país. Agora, desculpe, só para concluir, veja o caso quando o Elon Musk fez aquelas barbaridades contra o nosso país, a mídia caiu em botando como se fosse um Bavi contra Elon Musk e Alexandre de Moraes. É um equívoco total. Aquilo ali foi um único homem, dono de uma empresa poderosa, desafiando um país. E aí coloca como se fosse uma briga de egos. Quer dizer, é simplificar. Desculpe, eu alonguei demais. Mas falou muito bom, falou muito bem. E a gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, com certeza, professor Nelson Preto, que volta daqui a pouquinho, logo mais, tem a coluna Conexões conosco aqui nesta sexta-feira, aqui no Issa Bahia. Sempre um prazer tê-lo conosco. Um abraço forte, professor. Até uma próxima. Queridos, queridas, um abraço. Muito obrigado e bom final de semana para todos. Bom final de jornal. Abraço. 8:02 na Tarde FM.